muito tempo, as ciências eram ensinadas através de aulas expositivas. O professor apresentava uma lição e, às vezes, realizava experiências para comprovar suas afirmativas. Em geral, as ciências eram ensinadas como um fim em si mesmas. Seus conteúdos tinham pouca ou nenhuma aplicação na vida prática dos alunos. Atualmente, compreendendo melhor como a criança aprende e considerando as constantes modificações do conhecimento científico, o ensino de ciências se modificou. Seus objetivos tornaram-se bem mais amplos e mais integrados aos interesses e à vida da criança. Diversos ambientes de vida na Terra têm formas próprias de se manter, mas não são independentes do que está à sua volta. Esses ambientes são chamados de ecossistema. Cada um tem características próprias, mas todos mantêm regras de dependência específicas que fazem parte de um ecossistema maior, que é o próprio planeta Terra. Há, portanto, uma profunda interdependência entre os ecossistemas. A teoria da evolução nos ajuda a entender os seres vivos como produtos de um longo e lento processo de seleção entre indivíduos, com pequenas diferenças em suas características. Segundo o modelo proposto por Charles Darwin, a existência destes indivíduos só é possível em consequência de sua adaptação ao ambiente. Modificadas as condições ambientais, as espécies que não tiverem um mínimo de indivíduos capazes de sobreviver às novas condições irão se extinguir. O que é ecologia? Ecologia é o estudo da ciência que envolve seres vivos e meio ambiente. É o estudo das relações entre seres vivos e o meio ambiente onde eles vivem. Para você, o que significa o ecossistema? Bem, o ecossistema é a reunião da comunidade com o biófito. Quer dizer, é a reunião de toda a população resistente em uma determinada região com o meio físico onde eles vivem, determinada região. Ecossistema, para mim, é o local onde existem o meio abiótico e o meio biótico, tá? Então, onde existem seres vivos, desde o micro-organismo até uma baleia, podemos dizer assim, tá? E onde vivem os fenômenos químicos e físicos do ambiente, como luz, calor e etc. Os conceitos de evolução, ecologia e energia possibilitam compreender a natureza como um sistema dinâmico, do qual o homem é parte e que sempre procura modificar. Conhecer melhor a natureza é uma forma de contribuir para que a humanidade não cometa erros, destruindo-a, o que pode resultar em sérios prejuízos para o próprio homem. O papel fundamental do ensino das ciências naturais na primeira fase do primeiro grau é desenvolver capacidade crítica, é permitir às crianças que elas sejam capazes de ler o mundo e de perceber que elas dependem de cada uma das circunstâncias que a cercam. A qualidade de vida dela depende da existência das outras vidas, da sobrevivência das outras espécies, depende da qualidade do meio ambiente. O que a gente pode e deve trabalhar para essas crianças é a clareza de que a qualidade desse ambiente depende da atuação de cada um de nós. O que eles devem perceber é que eles têm um papel ativo na manutenção desse sistema, na manutenção do mundo em que a gente vive. E que o mundo em que vivemos não precisa ser destruído para que a gente possa aproveitar muito dele, né? Nós podemos viver em equilíbrio e em harmonia com a natureza que está à nossa volta. Isso depende do papel de cada um de nós e é decisão de cada um de nós. Nossas crianças podem viver
no mundo, viver, construir as suas cidades, sem destruir o mundo que está em volta. Aproveitar o que temos em volta para construir coisas melhores e respeitando o mundo que nos cerca. Ecologia é o ramo das ciências naturais que procura compreender as relações de interdependência e equilíbrio da natureza consigo mesma e com o homem. Trabalha de forma integrada, valendo-se do auxílio de outras ciências. Estuda o ecossistema, ambiente formado pela ação conjunta do meio físico de uma determinada área geográfica e dos organismos que nela vivem e ali se alimentam e se reproduzem. Analisa seu dinamismo, os mecanismos internos de equilíbrio, os fluxos de matéria e energia. A ecologia estuda também a relação entre os seres vivos, como dependem uns dos outros, em termos de alimento e proteção, e como esta relação propiciou ou não uma evolução conjunta. Particularmente, a compreensão de uma rede de dependência entre os seres vivos, a teia alimentar, é de fundamental importância, pois ações, mesmo quando bem intencionadas, podem romper as teias e gerar catástrofes sucessivas, com prejuízos enormes para o homem. Um exemplo é o Pantanal mato-grossense. A caça indiscriminada e ilegal ao jacaré, motivada pelo alto valor comercial do seu couro, tem elevado a população de piranhas, alimento natural dos jacarés. As piranhas passaram a representar séria ameaça para o homem, principalmente o criador de gado, que tem que atravessar com a boiada os rios e os brejos do Pantanal. O que significa para você teia alimentar? É o conjunto de cadeias que se relacionam entre si, passando energia. Teia alimentar é o fluxo de energia que passa desde os produtores até os decompositores, passando pelos consumidores, formando as cadeias que são interligadas, formando-se a teia alimentar. O que o homem está fazendo para agravar o desequilíbrio na natureza? O homem, ele está, assim, tendo certos relaxamentos, assim, como deixando dendritos das fábricas caírem em rios, usando gases que poluem muito a atmosfera. O ecossistema sustenta um equilíbrio dinâmico entre seus componentes. Por exemplo, num lago, temos algas microscópicas que, através da fotossíntese, produzem matéria orgânica. Esta serve de alimento para outros organismos microscópicos, que servem de alimento para outros organismos um pouco maiores, como os camarões, que servem de alimento para os peixinhos, que servem de alimento para peixes maiores, etc. Esta complexa interdependência entre os seres vivos é totalmente dependente do equilíbrio das condições básicas do meio, tais como a temperatura, concentração de oxigênio, luminosidade, salinidade, etc.
estudarmos ecologia, é importante notarmos que o equilíbrio de que nós falamos, de que nós perseguimos, não é um equilíbrio estático. Nós não estamos procurando, né, a natureza, ela evolui, ela cresce com o tempo. É importante entender que a natureza, as coisas que nós estudamos em ciências, são fundamentalmente o que nós estamos é a evolução dos processos. Né? O equilíbrio que a natureza procura é um equilíbrio dinâmico. Toda a natureza, todos os seres interdependem. Existe uma dependência, uma intrincada teia de dependências entre os vários fenômenos da natureza. O que a gente precisa é respeitar esses fenômenos, entender como eles acontecem, para que nós não interfiramos, no sentido de interromper esse processo. Se a gente interrompe um processo desse de maneira drástica, a gente pode levar a sérias consequências, né? Como, por exemplo, se você queima uma grande área de vegetação, você está interferindo de maneira drástica e você não está permitindo que esse sistema evolua, que a vegetação que estava ali mude e plante outra e nasça outra, porque você transforma o solo num solo árido. Então, é importante a gente entender que o sistema ecológico, o equilíbrio que a gente busca em ecologia, busca entender, que a natureza busca, é um equilíbrio dinâmico. As coisas interdependem, evoluem, e os seres, os vegetais que existem hoje num lugar não são os mesmos que existiam ontem, e é exatamente isso que transforma a natureza, faz da natureza uma coisa tão bela, tão bonita, né? A possibilidade que ela tem de viver essas coisas dependendo umas das outras, e a cada vez que vamos a um lugar, ele não é exatamente igual ao que tínhamos ontem, porque tudo que está ali evolui. Em um ecossistema pode alterar o equilíbrio da natureza. O aumento da temperatura ou a presença de poluentes pode matar alguns tipos de seres vivos e desequilibrar toda a cadeia, provocando uma catástrofe. O professor é um elemento importantíssimo para que os objetivos do ensino de ciências sejam atingidos. O interesse do professor pelo mundo que o cerca, pela aprendizagem da criança, pela melhoria da qualidade de vida de todos e sua capacidade de ter uma atitude científica diante dos fatos e fenômenos da natureza, o ajudam na tarefa de levar a criança ao desejo de conhecer e compreender sempre mais e melhor o mundo onde vive. O mundo moderno tem trazido uma série de danos para a nossa qualidade de vida. Estamos maltratando o ecossistema com agressões que podem vir a ter sérias consequências. O intenso processo de industrialização das grandes cidades não obedece a normas de preservação do ar. O resultado é que no inverno, quando ocorrem as chamadas inversões térmicas, o ar fica parado e irrespirável. Sem o tratamento de esgotos, populações periféricas das grandes cidades têm seus dejetos lançados em valões que poluem as águas, trazendo risco de epidemias. O indiscriminado do solo pode acabar com recursos naturais inestimáveis. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Mata Atlântica,
teve grande parte da sua extensão de florestas nativas transformada em pastos em regiões de agricultura indiscriminada, levando ao risco de extinção de diversas espécies com o fim do seu habitat natural. O ecossistema vai lentamente se reestruturando. As populações de seres vivos vão ocupando outros espaços, adquirem outros hábitos alimentares e estabelecem novas formas de integração. Esse processo pode ocorrer em pouco tempo ou durar milhares de anos. A ecologia busca compreender essa agilidade da natureza para evitar que a humanidade provoque novas catástrofes com efeitos imprevisíveis. Assista agora Educação para a Saúde. O bolão do Faustão já entrou em campo com mais de 2 bilhões de cruzeiros reais em prêmios. Revista do Faustão nos Correios.